E aí, tudo bem? Nesse vídeo, eu quero dar um exemplo de solução de exercício quando a gente quer escrever um determinado vetor em 3D, né, um vetor com 3 coordenadas, como uma combinação linear de outros 3 vetores. Ou seja, esses 3 vetores, como eles conseguem gerar esse quarto vetor. Então, esse exercício ele traz o seguinte. Considere os vetores U, então é o vetor 2, menos 3 e 1, o vetor V, que é o vetor 4, 6 e 0, e o vetor W, que é o vetor menos 1, menos 1, menos 1. Então, encontre os valores de A, B e C, desses coeficientes A, B e C, tais que esse vetor P, que é o vetor 15, 11 e 1, ele possa ser escrito, então, como um número vezes o vetor U, um A vezes o U, mais o B vezes o vetor V, mais um número C vezes o vetor W. Ou seja, a soma, ou melhor, a combinação linear dos vetores U, V e W geram esse vetor P. Mas essa combinação, A vezes U mais B vezes V mais C vezes o W, bom, quais os valores são necessários de serem atribuídos a A, B e C para que essa combinação linear seja possível? Então, a gente está tentando determinar esses valores de A, B e C. E então, caso você não tenha muita noção do que fazer, o que em geral a gente faz em matemática é escrever o problema e ver se ao escrever o problema a gente consegue encontrar alguma maneira de resolver. Então, esse vetor P, a gente tem que escrever o P como sendo A vezes o vetor U, mais B vezes o vetor V, mais C vezes o vetor W. E aqui então eu vou substituir as coordenadas. O P é o vetor 15, 11 e 1. Então, ele precisa ser escrito como A vezes o vetor U, e o vetor U é 2, menos 3 e 1, mais B vezes o vetor V, e o vetor V é o 4, 6 e 0, mais C vezes o vetor W, que é o vetor menos 1 e menos 1, dessa maneira. E então, é basicamente isso que o exercício está dizendo e está perguntando. Como é que a gente encontra esse A, esse B e esse C? E a única coisa que é possível fazer nessa igualdade aqui é realizar essa multiplicação, né? Essa multiplicação por um escalar. Multiplicar esses vetores por esses escalares que a gente não conhece. Então, eu vou repetir, vou escrever que 15, 11 e 1 vai precisar ser, então, 2 vezes A, menos 3A e A, correto? A gente pegou esse A, está ali fora do vetor, multiplicando o vetor, e multiplicou cada uma das coordenadas. A mesma coisa vale para o vetor B. Então, tem que ser o 4B, 6B e 0. Mais, e o vetor C vezes o vetor W vai ter que ser, então, menos 1, ou, perdão, menos C e menos C, dessa maneira. E agora, a única coisa também que pode ser feita, que dá para ser feita, é fazer essa soma de vetores, né? E a gente sabe que a soma de vetores, a gente soma coordenada a coordenada. E então, nesse caso, eu vou repetir esse 15, 11 e 1. E então, eu vou fazer o seguinte, para visualmente ficar mais fácil de enxergar, eu vou pegar cada um desses vetores na coordenada x e vou colocar esses vetores de vermelho, essas coordenadas de vermelho. Então, eu coloquei em vermelho as coordenadas x de cada um dos vetores. E agora, para a coordenada y, eu acho que eu vou colocar de cor azul. Dessa maneira. Então, a coordenada y dos vetores vai ficar de cor azul, assim. E a última coordenada, que é a coordenada z, eu vou colocar essa coordenada de verde. Assim. Assim. Faltou pegar o C aqui. Então, eu acho que agora dá para você enxergar cada uma das coordenadas x, y, z de cada um dos vetores. E então, quando a gente soma vetores, não tem muito segredo. A gente basicamente junta as coordenadas. Então, na coordenada x, eu vou ter o 2a mais 4b menos c, correto? Confira aí. Na coordenada y, eu vou ter o menos 3a mais 6b menos c. E, por fim, na coordenada z, a gente vai ter o a, o b está zerado, não preciso incluir, menos o c. E então, quando a gente soma esses 3 vetores, esse é o resultado final. Até agora, a gente não conseguiu resolver esses valores, a gente só desenvolveu o que o exercício afirmou.
Agora, o que acontece é o seguinte, quando você considera a definição de igualdade entre vetores em termos de coordenadas, esse vetor P ele só é igual a esse vetor 2A mais 4B menos C, menos 3A mais 6B menos C e A menos C, essa igualdade só é válida se cada uma das coordenadas forem iguais, ou seja, se esse 15 for igual ao 2A mais 4B menos C, se esse 11 for igual, então a menos 3A mais 6B menos C, e se esse 1 for igual ao A menos C. Então, a gente precisa dessas igualdades para que essa igualdade seja verdadeira. E, portanto, eu posso escrever o seguinte, que quando a gente faz essas comparações, é necessário, então, que o 15 ele seja igual ao 2A mais 4B menos C. É necessário também que 11 seja igual a menos 3A mais 6B menos C. E que o 1 seja igual ao A menos o C. E então, eu não creio que seja difícil entender o porquê dessas igualdades. Agora, o que acontece é que, principalmente quando você escreve dessa maneira aqui, fica claro que o que a gente tem é um sistema. A gente tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, e é um sistema linear bem simples. E como você prefere resolver esse sistema, é como você aprendeu no ensino médio que se deve resolver sistemas da maneira que você se adequou mais. E então, nesse caso, eu vou resolver mesmo através de substituição. Eu vou chamar essa equação de 1, essa equação de 2 e essa equação de 3. E a mais fácil delas é a equação mais simplesinha, a equação 3, que tem menos incógnitas envolvidas aí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa minha resolução em passos, porque talvez se você ainda tem algum problema, alguma dúvida de como resolve o sistema, talvez, pelo método da substituição, talvez essa ideia de dividir o problema em passos te ajude a entender melhor o que está acontecendo. Então, bom, pela equação 3, então vou colocar aqui no meu primeiro passo. O primeiro passo é o seguinte, é reconhecer que pela equação 3 eu posso isolar e dizer que o A é igual ao C mais 1, concorda? É só pegar essa equação aqui, jogar o C para o outro lado e colocar o A em função de C. Então, eu coloquei o A em função de C. Nada demais. Agora, o segundo passo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse A é igual a C mais 1 e vou fazer o seguinte, eu vou jogar isso na equação 1. Ok? Na verdade, eu posso até colocar esse segundo passo aqui, porque eu vou precisar escrever um pouco. Então, no meu segundo passo, eu vou escrever que o A é igual a C mais 1 e substituir isso na equação 1. A equação 1, ela me diz que o 15 é igual a 2A mais 4B menos C. Então, o 15 é igual a 2 vezes o A, que é C mais 1, substitui o A por C mais 1, mais 4B menos C. E qual vai ser o objetivo agora? Bem, já que eu coloquei o A em função do C, e agora, quando eu substituir o A igual a C mais 1 no lugar desse A aqui, e acabamos, pela substituição, acabamos com isso aqui, 2 vezes A virou 2 vezes C mais 1, eu também vou colocar o B em função dessa incógnita C. Então, eu vou ficar com o seguinte, 15 é igual a 2C mais 2 mais 4B menos C. E então, tudo que não é B, ele fica de um lado da igualdade, e o que é B fica do outro lado da igualdade. E então, se você deixar esse 4B, apenas o 4B desse lado aqui, você vai ficar com alguma coisa assim. 15 menos 2 menos 2C mais C é igual a 4B. E então, menos 2C mais C, isso vira menos C. E 15 menos 2, ele vira 13. E então, não deve ser muito difícil para você perceber que, deixa eu organizar isso aqui um pouco melhor, que se 13 menos C é igual a 4B, você pode escrever que o B ele é igual a 13 menos C sobre 4. Então, aqui está o A em função do C e aqui está o B em função do C. Ou seja, colocamos essas duas incógnitas A e B em função da incógnita C. Ok. E agora qual é o terceiro passo?
Bom, aí você verifica quais equações você já usou. Bom, já usamos a equação 3 quando a gente isolou e disse que o A é igual a C mais 1, né? Isolou o A e descreveu o A através do C. Depois a gente pegou essa igualdade, né, e substituiu na equação 1. Então, tanto a equação 3 quanto a equação 1 já foram utilizadas. Está faltando, então, a equação 2 ser utilizada. Então, agora a gente precisa pegar essas informações e substituir na equação 2. Então, o meu terceiro passo vai ser o seguinte. A equação 2 me diz que 11... eu posso até, inclusive, escrever isso, né? Eu vou pegar o A é igual a C mais 1 e vou pegar o B igual a 13 menos C sobre 4 e jogar isso na equação 2. E então vai ficar claro que a equação 3 já foi usada, a equação 1 já foi usada, e a equação 2 agora é a equação que falta ser usada. E então a gente vai ficar com o seguinte, a equação 2 ela diz que 11 é igual a menos 3A mais 6B menos C. Então o 11 é igual a menos 3A, mais o A eu sei que é C mais 1, mais 6 vezes o B, só que o B eu sei que é 13 menos C sobre 4, 13 menos C sobre 4, menos o C. Então, menos o C daqui está da própria equação. E o que eu posso fazer, inclusive, nessa fração, para lidar com essa fração aqui, eu posso adiantar uma coisa. 6 vezes 13 menos C sobre 4, então a gente tem aqui um 6 sobre 4, não é? Então, só para adiantar, eu vou fazer o seguinte, se eu dividir por 2 o 6 e também dividir por 2 o 4, para simplificar essa fração, bom, 6 dividido por 2, isso vai dar 3, certo? E 4 dividido por 2 vai dar 2. E então, eu vou poder escrever o seguinte, 11 é igual a menos 3C, fazendo essa multiplicação, né? Menos 3 vezes C, menos 3C, menos 3 vezes 1 dá menos 3. E aqui eu fiquei agarrado com uma fração, né? Então, mais 3. Bom, eu posso até fazer essa multiplicação aqui, 3 vezes 13 dá 39. E aqui 3 vezes menos C, menos 3C, e estou agarrado com essa fração aqui, dividido por 2. E depois menos o C. Correto? Acompanhou até aqui? O que acontece é o seguinte, para você não ter que ficar lidando com MMC, ficar lidando com fração e etc., o que você pode fazer nesses casos, eu estou com essa fração com dividido por 2 aqui embaixo. Então faz o seguinte, multiplica os dois lados dessa igualdade por 2. Todo mundo, todos os valores. Então eu vou botar isso vezes 2, tá? É um pontinho de vezes, isso vezes 2, isso vezes 2, essa fração vezes 2 e esse menos C vezes 2. O que acontece é que, pelo menos nessa fração, você está multiplicando por 2 e dividindo por 2, então você meio que vai cancelar isso aí, né? E então, vai sobrar o seguinte, deixa eu fazer isso nesse canto aqui. Então, 11 vezes 2 dá 22, é igual a menos 3C vezes 2 dá menos 6C, menos 3 vezes 2 dá menos 6. Bom, aqui cortou, não foi? Cortou esses dois caras aqui, então eu vou ficar com mais 39 menos 3C. E aqui menos C vezes 2, menos 2C. E agora perceba, essa equação aqui, ela só está em função de C. Só tem C nela. Bom, eu vou jogar os números todos para o lado de cá e deixar o C para o outro lado. Então, eu vou ficar com 22. Vou pegar, então, esse menos 6 e jogar para lá. Então, ele vai virar mais 6. Então, mais 6. Esse 39 que está positivo, jogo para o outro lado, vai ficar menos 39. Menos 39. Mais 6 menos 39. Então, eu acabei com esse número. E agora a gente tem menos 6C com menos 3C com menos 2C. Então, menos 6 com menos 3 dá menos 9. Menos 9 com menos 2 dá menos 11. Então, a gente ficou com menos 11C. Desse lado aqui, a gente fica com 22 mais 6 dá 28. 28 com menos 39 vai dar menos 11. Então, menos 11 é igual a menos 11C. E se você dividir os dois lados por menos 11,
você vai ficar com o seguinte. Bom, menos 11 dividido por menos 11 dá 1, né? Então, vou ficar só com o C. E menos 11 dividido por menos 11 também dá 1. Então, o C é igual a 1. E então, finalmente, a gente achou um desses parâmetros, né? Um desses valores, uma dessas incógnitas. O C é igual a 1. Ok, mas espera aí, se o C é igual a 1, eu posso imediatamente substituir isso aqui. O A, eu sei que o A é C mais 1, então o A é C mais 1. Mas eu descobri que o C é 1, então o A é igual a 1 mais 1. Então o A é igual ao 2 e pronto, descobrimos esse A. Está aqui. Então descobrimos, deixa eu usar outra cor aqui para não confundir com as coordenadas. Descobrimos que o C vale 1. Descobrimos que o A vale 2. E agora falta o B está aqui. O B, ele é 13 menos C sobre 4. Então, o B é 13 menos 1, porque o C é 1 sobre 4. O B, então, dá 12 sobre 4. Então, o B vai dar 12 dividido por 4, dá 3. Então, o B é igual a 3. Descobrimos também o valor de B. Então, qual que é a resposta do exercício? Então, resposta. Então, solução. Nossa resposta vai ser o A é 2, o B é 3 e o C é igual a 1. E então, para você confirmar, porque você pode ter cometido algum engano, cometido algum erro em algum momento aqui, e pode acabar com algum dos valores errados. O que você pode fazer? Deixa eu chegar essas equações um pouquinho para cá. O que você pode fazer, e pode ficar como exercício agora, e no momento de uma prova, de um teste, pode ser interessante de ser feito, é você confirmar se o que você fez está certo, né? Então, por exemplo, a gente tem essas equações aqui. Será que A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 1 funciona? Bom, substitui aqui. Substitui esse A por 2, esse B por 3 e esse C por 1. Como é que fica a sua conta? Você fica com 15 é igual, se o A for 2, 2 vezes A dá 4, mais, bom, se o B for 3, 4 vezes 3 dá 12, e com C sendo 1, menos C vai ser menos 1. E aí, nesse caso, 4 mais 12, 16, menos 1 dá 15. Então, realmente, esse lado aqui dá 15. Então, você fica com 15 igual a 15, ou seja, bateu, deu certo. A substituição deu certo. Então, você pode fazer isso aqui, então, para essas outras duas equações e checar se essa resposta obtida está realmente correta. E então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir, como resolver esse tipo de problema. Eu espero que você tenha compreendido o exercício, compreendido passo a passo. Te desejo bons estudos e é isso aí.